Tu és grande, é maravilhoso. Senhor é a nossa salvação. Fala conosco, Pai. Pai, eu dependo do Senhor. Estamos aqui para ouvir a tua voz, para falar contigo, porque a tua palavra é a verdade. Pai, nos ensina, nos orienta. Hoje, meu Pai, o Senhor venha derramar nesta tarde das tuas bênçãos, da tua misericórdia, do teu perdão. Meu Deus, porque nós estamos aqui, meu Pai, para te agradar, para te servir, para fazer a tua vontade, meu Senhor. Abençoa nossas famílias, nossos lares, as empresas. Abençoa, meu Pai, todos aqueles que estão neste momento dentro de um hospital, meu Pai, debaixo dos viadutos, aqueles que estão presos, aqueles que estão, meu Deus, cativos na mão, meu Pai, do diabo. O Senhor venha colocar as tuas mãos, meu Pai, para abençoar, meu Pai, para libertar, para curar, para transformar. Nós oramos, meu Deus, por todos aqueles que estão suplicando a tua ajuda, meu Pai. E aqueles que não estão, nós oramos por eles também, para que o Senhor venha, meu Pai, ter misericórdia de cada um. Meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, derramar do teu Espírito e a anjos para guardar em todos os seus caminhos. Nós te agradecemos por isso. Muito obrigado, Jesus. Jesus. Graças a Deus. Louvado seja a glória a Deus. Louvado seja agradecido, Pai. Eu sou de novo, te agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bem, Pai do Senhor. Deus Amém. abençoe a todos. Eu queria falar com os irmãos hoje a respeito da oração. Da oração. A oração, ela tem que ser o principal. Ela tem que ser o primordial. Por quê? Porque muita gente às vezes está com uma situação, aí ela recorre para tantas coisas. Depois é que ela recorre para a oração. Não, a oração ela tem que ser a primeira coisa que a gente temos que fazer. A Bíblia fala em Tessalonicenses 5:17, versículo bem pequenininho, fala assim: orai sem cessar. Só que nós vamos trabalhar em cima desse versículo. Orai sem cessar. É através da oração que a gente consegue os nossos objetivos de Deus. A oração, ela muda sentença, ela muda situação, ela muda tudo. E eu quero agradecer aos irmãos por estar vindo aqui todos os dias fazer oração, orar por essas pessoas. Eu queria falar porque, sabe porque tem muitos cristãos que ele não vem aqui? Que a Bíblia fala assim, ó, pra gente servir, amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Mas a pessoa às vezes até ama a Deus sobre todas as coisas, mas ela não tem amado o próximo dela como a si mesmo. Por quê? Porque eu falo para você, quando alguém fala, vamos lá em cima, a gente vem aqui para quê? Para orar pelos que estão sofrendo. Porque você falar de Deus por desconhecido, é fácil, às vezes fala conhecido na empresa, na escola e tal. Mas quando somos próximos, você vai atrás dos estranhos. Você ora pelos estranhos. Você vê nesse caderno aqui, tem pessoas que eu e você não conhecem. Mas nós temos todo dia orado por ela mesmo sem a gente conhecer. Esse é o nosso papel. Então, se eu falar para você, está no emprego, vai ter uma oração ali em cima, a gente está orando pelos sofridos, pode ter certeza que eu estou lá. Por quê? Porque quem ama o próximo é assim, independente. Ou está orando por alguém aqui que está sofrendo, vou lá ajudar. Porque essa é a nossa fé. Então a Bíblia fala, orai sem cessar. E a oração, ela muda toda a sentença. A oração, ela muda tudo. Né? Você vê no caso de Jesus, ele mais que orava. Jesus orava e as orações de Jesus eram em situação difícil. Você vê que Jesus, na hora que ele estava lá no Getsemane, ele falou, Pai, a minha alma está angustiada até a morte, se for possível, ao momento que Jesus fez a oração. No momento de angústia, no momento que, quando ele estava na cruz, ele fez uma oração, meu Deus, por que me desamparaste? Olha as orações no momento que é. Você vê que as orações desses homens é em momentos, sabe? Então a oração, ela muda toda a situação. É por isso que nós oramos. Por isso que as pessoas confiam na gente. Então quando você vê uma pessoa que às vezes ela é da fé,
e ela conhece o trabalho e ela não participa, por quê? Porque ela até ama a Deus, mas não tem amado o seu próximo. Porque quem ama o próximo dá vida pela oração, dá vida para buscar as pessoas. Então quando você vê uma pessoa ama a Deus, mas ela é o quê? Ela é uma pessoa egoísta, só para ela. Porque quem ama a Deus se preocupa com o quê? A primeira coisa, amar a Deus. Segunda coisa, preocupação com o próximo. Talvez eu não possa fisicamente dar nada para o próximo, mas todo mundo pode orar pelo próximo. Verdade. Todo mundo pode orar. Aí tem uma oração dessa aqui, eu não venho orar pelas pessoas, tem pessoa com câncer, com tudo preso, pessoas que estão doentes, pessoas que estão na droga, e você não vem orar pelo próximo. Jesus. Está entendendo? Eu vou lá, se não me der a oportunidade, amém, mas orar eu vou. Orar eu vou. Porque a oração, você vê Pedro, vamos falar de Pedro. Olha o que a oração faz. A Bíblia fala que Pedro estava na cadeia. Todo mundo conhece a passagem, não conhece? Pedro estava preso. 2 soldados com Pedro, mais 16 soldados lá fora, mas a igreja estava orando. Olha só, a Bíblia fala que através da oração Deus viu um anjo, um só, precisou muito não, um anjo só. A Bíblia fala que a porta, a cela se abriu, parecia que tem portão automático naquela época. Jesus. Abriu. Só que aí o que acontece? Quando Pedro chegou batendo lá, alguém chegou, é Pedro. A pessoa, não, mas Pedro está lá. E a situação de Pedro estava difícil, não tinha como recorrer a advogado, não tinha como pedir para juiz, não tinha como pedir para promotor. Quem estava querendo matar o Pedro era o Herodes, meu amigo, era o Supremo lá em cima, não tinha negócio de advogado, de recorrer para juiz, vamos ver se a gente quer que a gente faz, vamos pagar uma festa, porque Herodes já tinha matado o Tiago. E já não matou Pedro de seguida porque ficou ali querendo fazer uma média com o judeu. Era a festa, se nós matar Pedro, vai complicar a festa do pessoal e vamos fazer uma média com esse pessoal. Deixa Pedro guardado, amanhã a gente mata. Então não tinha para onde correr, Pedro. Só Pedro só se valia de uma coisa, só da oração, meu irmão. Tem hora que é assim, não tem para onde você correr. A prioridade na vida do cristão tem que ser a oração. Porque tem hora que não tem advogado, não tem juiz, está preso, vai preso, está doente, está no hospital, vai correr para o médico, não tem hora que dá para recorrer para quê? É a oração, só muda sua oração. O que mudou a vida de Pedro foi a oração, porque Pedro, tinha como Pedro sair dali mais? Tinha como? Como é que ia tirar o homem dali? Ia pagar uma fiança como? Ia arrumar advogado da onde? Ia falar com qual juiz, qual promotor, o presidente, qual governador, se o próprio Herodes, que era o máximo, era ele que guardou Pedro para matar. Então quando Pedro entrou, a pessoa, quando Pedro bateu na porta e falou, é Pedro, a pessoa que estava lá dentro que atendeu, ficou tão alegre que nem abriu a porta. Falou, é Pedro, nem abriu a porta, tinha o Pedro lá de fora. Mas a alegria que a pessoa ficou. Aí não, Pedro está lá, vai morrer é Pedro. Aí quando foram lá realmente, o anjo abriu, saíram de... O anjo ainda abriu, falou, Pedro, se veste aí, fica bonitinho aí que a gente vai sair daqui. Aí saiu lá fora, o anjo se despediu de Pedro, falou, Pedro, legal, vai para lá, já fiz a minha missão aqui, vai lá pro pessoal, e Pedro foi para lá. Na hora que Pedro chegou. Agora, olha como muda uma oração. Porque a gente, às vezes, a nossa oração nós mesmos, a gente às vezes ora angustiado. E é verdade. Sabe, principalmente quando é alguém que a gente gosta, que é da nossa casa, da nossa família. Não é? Porque Pedro era ali, o pessoal que estava orando era o pessoal de Pedro ali, que andava com Pedro, gostava de Pedro. Quando você ora por alguém, você ora na fé, você ora determinado, né? Mas quando, por exemplo, está amarrado em nome de Jesus, um parente talvez está na UTI ali, uma pessoa que você ama muito na UTI, você, o médico falou, já está acesso, você ora, mas você faz a oração com fé. Mas eu duvido que dentro de você está meio angustiado, você está preso. Aquela oração, ela está presa, você ora com fé. Mas não tem como você ficar naquela aflição, naquela coisa. Não é assim? É assim. Você ora, você não deixa de ter fé e orar. Mas aquela coisa, mas você põe tudo para fora ali, mas no fundo ali, você tem aquela aflição. Você não deixa de confiar, não deixa de ter fé, não deixa de acreditar que Deus vai fazer a obra. Mas nós somos um ser humano, o coração às vezes fica apertado, assim, naquela oração, aquela oração que você faz apertada, quando é alguém do nosso lado que a gente ama, é assim. Então eu creio que aquele pessoal ali estava assim, orando assim, né? Puxa, Pedro, como é que vai fazer? Não tem mais jeito, já mataram o Tiago ontem e vão matar Pedro daqui uns 2 dias e não tem como que a gente vai fazer aqui. Agora a gente está aqui, não pode sair, senão a gente sair, mata a gente também. Como é que a gente vai fazer? Acho que a oração dele está assim, Senhor Deus, só tem o Senhor.
Só o Senhor, ajuda Pedro, tira Pedro, Pedro vai morrer. Pedro, a oração, eu quero que a oração dele estava mais ou menos assim, não é não? Meu Deus, vai lá, envia um anjo lá para Pedro, ajuda Pedro, não deixa Pedro morrer não, é o teu servo, ele te serve, ele tem te servido, ele tem feito isso, ajuda ele, por favor, envia lá o Senhor, né? Socorre Pedro. Eu quero que a oração devia ter ele seguir, e a oração meio apertada. Mas olha só como Deus é bom. Na hora que Deus foi lá, tirou Pedro, Pedro bateu na porta que abriu, que era Pedro, a oração mudou já. Oh, meu Deus, obrigado, graças a Deus, olha, Pedro está aqui, o Senhor é bom, o Senhor ouviu a nossa oração. É isso que Deus vai fazer na nossa vida. Creio, Jesus. Sabe essa oração que a gente faz a ver meio angustiado? Vai chegar, oh meu Deus, graças a Deus, é que mudou na hora a oração. É, Jesus. A gente é assim, mudou na hora. E vamos orar porque Deus é grande. Eu queria falar para você o que a respeito. Eu estava até falando com o respeito do testemunho. Estava falando com o André. Todo mundo conhece a esposa do André. Quantas vezes nós oramos pela esposa dele aqui? Está no hospital, sai, é infarto, é uma coisa, é outra. Olha, quantas vezes o André falou, tá mal, mas vamos orar, vamos orar, vamos orar. Ela também é uma mulher de fé também, determinada, né? A Maria que já foi lá, o Robert, a gente já foi lá, conhece ela. Mas tem o Júnior, talvez o Luciano, que nunca foi, não conhece. Mas está orando por alguém que vocês o quê? Tá vendo? Vocês não conhecem ela, mas vocês têm orado por ela. É, Jesus. Então Deus é tão grande que a gente orando, né? Na cama não podia andar, depois foi para cadeira de roda, voltou lá, uma guerra. A mulher hoje está fazendo comida. Glória Está a fazendo Deus. comida para Dedé. Dedé foi comprar pãozinho de queijo, ela ficou fazendo cafezinho em casa hoje. Foi lá, Dedé? Aqui, ó. A esposa Glória a dele Deus. aqui, ó. Tá Bota aqui, ó. Robson já foi lá. Não foi? Não foi assim, André? Foi. Tá fazendo comida, tá andando, Hoje tá ela tá beleza. cuidando da Agora mãe o que que tá acontece? A mãe dela cuidava dela. Agora a mãe dela tá com problema de enfermidade, é ela que tá cuidando da mãe. Glória. E nós vamos orar pela mãe dela e a mãe dela também vai ser curada. Deus. Amém? Ó, aqui, ó. Já deu testemunho da mulher que foi curada do câncer no intestino. É a oração. Aí eu queria deixar esse vídeo para você, irmão, sempre estar aqui com a gente orando. Você não deixar de vir aqui para a gente orar. Porque o nosso intuito é esse. Nós vem aqui buscar Deus, nós vem louvar a Deus, nós vem, né, trazer uma palavra, mas isso todo mundo já faz na sua igreja, não é assim? Você já faz na sua igreja, mas aqui a gente vem acrescentar algo para a nossa vida espiritual. É, Jesus. Mas o intuito principal, nós vem aqui e nem nós fazemos aqui os propósitos de oração pelas pessoas que estão o quê? Sofrendo, né, assim? Aí aqui, ó, o exemplo da oração, por isso que eu falo, vamos orar, escuta só. Eu dei esse testemunho de Pedro, né, bíblico. Você vê que ali Pedro também, humanamente, não tinha jeito. A esposa do André aqui, como ela estava. Agora, olha esse testemunho que o bispo já ele fala de uma mulher, só escuta. Eu vi hoje uma médica confessar. Uma médica confessou hoje que ela ia assinar o óbito da criança e entrou a mãe e a avó da criança. Quem viu? Ela disse que a mãe pegou a criança no colo pela última vez e a avó disse assim, não assina o óbito ainda não. Deixa eu fazer uma oração. E a avó foi lá e fez uma oração de fé. É, E a Jesus. criança voltou a viver. E a médica disse que todo mundo se emocionou e gravou um vídeo com o médico para falar de milagres. Ela colocou a cara e falou assim, ó, a criança voltou à vida pela oração da avó. Você sabe o que é isso? Fé no momento feio. Fé para trazer vida no momento de morte. Fé. Você vai trabalhar amanhã com o quê? Com fé. Você vai sair daqui com o quê? Com fé. Você vai ter que manter a sua fé. Ela não é de todos. Ela não é de todos. Mas Deus te deu ela. Você já pensou o que seria de nós sem a fé? Onde é que você estaria agora se não fosse a fé? E as pessoas ficam, você é maluco, você é louco, vai ficar nessa igreja, e isso, e mais aquilo, e 10 da noite, 1h10. Não importa, é minha fé. Mas eu vou com fé, alimenta minha fé, fortalece a minha fé. Aqui é um ambiente de quê? De fé. É, Jesus. Olha que testemunho. A médica já ia assinar o atestado de óbito da criança. Aí a avó chegou para a médica e falou, deixa eu fazer uma oração, olha só. E ela foi e fez uma oração e a criança o quê? E a própria médica gravou o médico é difícil o médico fazer isso, né? Que o médico confia, né? O médico fazia isso, ele mesmo gravou um vídeo e falou, ó, a criança voltou a viver pela oração da avó. Você tá vendo?
É o mesmo, e o mesmo espírito que estava nela é o espírito que está na gente. Por isso que a gente vê o quê? Aqui, ó. Aí de vez em quando vai aparecendo, nós vamos orando. Então quer dizer, quem ama o próximo, assim, você está orando por alguém que você não conhece. Mas vai chegando os testemunhos, porque a gente cremos no quê? Nessa oração. Então quer dizer, a única coisa que muda a situação quando ninguém pode fazer mais nada é a oração. Você vê o caso da esposa do André, você vê o caso desse testemunho agora dessa criança e o caso de Pedro. Pedro era um caso perdido, por isso que eu dei o exemplo de Pedro, que é um exemplo bíblico, né? Pedro era um caso perdido, porque, por exemplo, você acredita que Herodes ia poupar Pedro? Que já tinha matado o Tiago ontem, tá? Aqui o Tiago, tá junto. Aí já ia matar o Pedro, mas como estava a festa, muitos judeus, falou, não, vamos deixar para depois da festa, quero fazer uma média com os judeus, os caras também querem voto na eleição. Só que aí a igreja orando, então não tinha mais. Às vezes eu converso, eu passo essa passagem no presídio, eu falo para as mães no presídio, não ia lá, falo o caso de Pedro. Pedro não tinha o pessoal do presídio às vezes confia muito em advogado. Não, com advogado, não, com o juiz. E fica, né? Fala, senhora, confia em Deus, não confia em advogado e juiz, não. Ele te passa isso quando ele faz algum trabalho assim. Para levar a pessoa a confiar em Deus. Se Deus tiver que usar o juiz e advogado, é diferente. Mas eu vou para cá. Se Deus quiser usar lá, é outra coisa. Porque você acaba tirando o foco das pessoas. Então nós temos que vir, por isso que eu falo, eu agradeço a Deus pela vida de cada um, e sempre que você puder, vem cá para a gente estar orando pelas pessoas. Você sabe que essa questão aqui, ó, de orar pelos estranhos, foi uma questão de Pedro com Tiago, a questão dos discípulos com Tiago, sabe por quê? Foi por isso que Jesus, o Robson, levantou Paulo. Porque Pedro, Tiago, pessoal, ele só orava e ajudava só os judeus, não orava para os estranhos, para os gentios. Por isso que Jesus levantou Paulo, pregador dos gentios, pregador dos estranhos, dos desconhecidos. Porque Pedro e Tiago, eles não davam muita confiança para os estranhos, era só os judeus, para o pessoal dele ali. Você sabia disso? Tanto é, para você ver que separando o bíblico, que quando Deus mandou Pedro na casa de Cornélio, Pedro falou, não, ele é imundo. Por quê? Porque Cornélio não era judeu, Cornélio era romano. Aí falou, não, homem é impuro, quer dizer, não é judeu, não é da nossa linhagem. Jesus falou, você chama impuro aquilo que eu santifiquei? Vai lá, Pedro. Pedro foi. Aí quando Pedro foi, meio assim, meio quieto, poxa e tal, quando orou lá, a Bíblia fala que na hora que ele estava pregando, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio. Aleluia, Jesus. Pedro ficou com tanta vergonha de ter falado aquilo, de ter feito aquilo, que ele não queria ir, porque não queria dar prioridade para o gentil, porque Cornélio era romano. Pedro ficou com tanta vergonha que quando o Espírito Santo desceu em Cornélio, sabe o que ele falou? Como é que nós vamos negar o batismo nas águas aquele que Deus já batizou com o Espírito Santo? Homem, como é que nós vamos negar batizar esse homem se Jesus já batizou ele com o quê? Com o Espírito Santo. Aí a partir dali Paulo teve até uma discussão ali com Tiago e Pedro. Por isso que Deus levantou e falou, Paulo, pregador de gentios. Então você vê que Paulo só ia para lugares desconhecidos e tal. E os outros ficaram em Jerusalém mesmo ali, Pedro. Mas Paulo saiu para o mundão. Tá vendo aí? Por quê? Porque é o propósito do Senhor na nossa vida. Por isso que Deus está dando para nós YouTube, Facebook, rede social. Você acha que isso é à toa que Deus está dando para nós aqui? Colocou no coração do servo dele do Rob, depois veio o Marconde, veio outros aí que fazem essas coisas, alcançando gente que a gente nem conhece, orando. Por que Deus deu essas pessoas para nós orar? Porque é isso que Deus quer. Já que, a gente podia fazer orar só pelos daqui. Aí Deus falou, não, você já orar pelos de fora lá também. Jesus. Graças a Deus. Amém, pessoal? Vamos orar. Glória a Deus. Estamos aqui para isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, como nós temos determinado, meu Pai, o Senhor venha colocar tuas mãos sobre todas as pessoas que estão com o nome nesse caderno de oração.
Assim, meu Deus, como o Senhor fez na vida da Sueli, na vida, meu Deus, daquela criança, na vida de Pedro. Tem pessoas aqui, meu Pai, que estão já, meu Pai, condenadas à morte. Pessoas que a morte dela, meu Pai, já está certa pelo diabo. Até o médico mesmo, meu Pai, já assinou. Não tem mais jeito, não tem situação, não tem condição. A pessoa, meu Pai, só está esperando o dia para morrer. Mas o Senhor, meu Pai, é um Deus que dá a vida. O Senhor é o autor da vida. O Senhor é o autor, meu Deus, que traz a existência a coisas que não existem. Então, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, vai até essa pessoa agora, envia um anjo agora, seja no hospital como o Senhor, meu Pai, é grande, seja, meu Pai, na prisão como resolveu para Pedro, meu Deus, seja onde for debaixo do viaduto, no manicômio, seja, meu Pai, no espeto, na caverna, não sei, meu Pai, aonde essa pessoa está, que está com o nome desse caderno de oração. Eu só sei que o Senhor sabe muito bem onde ela está e o que ela precisa. Então repreende o espírito da morte, o espírito da enfermidade, o espírito que quer levar essa pessoa, meu Deus, à destruição. Seja repreendido, meu Pai. Nesse momento nós, meu Pai, oramos, unimos a nossa fé no seu propósito de amarrar todos os demônios, meu Pai, que porventura querem atuar na vida dessas pessoas, meu Pai, e que a tua bênção, meu Pai, o refrigério, a tua graça e principalmente a salvação do Senhor venha descer sobre essas pessoas e que o Senhor venha acampar anjos para guardá-las em todos os caminhos. Pois nós entregamos, meu Pai, te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Já está aqui, meu Pai, do nosso caderno da oração. O nome da dona Eliane, o nome do seu Celso, Pai do teu servo. E nós, meu Pai, lhe estendemos as nossas mãos, meu Pai, em direção desse caderno, numa concordância e no propósito, meu Pai. E pedimos que o Senhor vá de encontro agora à vida da tua serva. Como falamos na vida de Pedro, nós falamos na vida, é uma serva do Senhor, meu Pai. É uma serva do Senhor. E nós te pedimos em nome de Jesus, coloca as tuas mãos onde ela estiver, onde ela estiver, para repreender todo espírito de enfermidade. Seja, meu Pai, nesse caminho na carne, aonde tiver, meu Pai, uma atuação, meu Pai, de enfermidade, seja repreendido agora. Nós repreendemos toda a enfermidade, meu Pai, na vida da tua serva, na vida do teu servo, meu Pai. Toda seta do diabo, toda seta maligna, todo espírito, meu Deus, que queira, meu Pai, prejudicar a saúde da tua serva. Nós repreendemos agora e determinamos na sua voz, meu Pai, que o Senhor venha derramar saúde. Saúde sobre a vida da tua serva e do teu servo. Derrama paz, derrama, meu Pai, a tua bênção, meu Pai, que ela venha contar testemunho dessa oração. Seja abençoada, serva de Deus. Seja abençoado, serva de Deus. Que o Espírito Santo, o Espírito da cura, o Espírito da cura repose sobre as suas vidas agora. E que traga paz, que traga alegria, que traga um refrigério na sua alma, porque Deus é contigo. Ele diz: eu sou o Senhor que te sara. Glória, receba essa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha aí, depois da palavra abençoada, palavra de bênção e de vitória, onde a gente viu o efeito que faz o poder da oração, né? Então, quero convidar você aí a estar aí deixando o seu joinha, também escrevendo aí, né, pedido de oração aí, e também se inscrevendo no canal, viu? Pregações Jeová Rafá, e também aproveitando e já compartilhando, manda para alguém em nome de Jesus, viu? Hoje tá frio, viu, pessoal? Hoje tá frio, percebe que 3 aqui valente e 3 que tá ali de brusa, mas eu digo para você, tem um ali que tá com 3 brusas, tá frio, mas Deus é bom, é assim mesmo, né? O importante é a gente fazer a obra, não medir esforço, tudo isso pela nossa vida, pela nossa família e por você, em nome de Jesus. Então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.